Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducação, cá está aprender, é resistir. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa aqui no Afroeduca Podcast. Nós somos uma extensão do canal Afroeducação, sabe? Isso aí. Aqui a gente pega as histórias de resistência afro-brasileira que inspiram as músicas lá do canal e aprofunda um pouco mais. Exato, com contexto histórico, reflexões, porque aprender com música é tipo lembrar com o coração, né? Com certeza. E hoje o nosso mergulho é na história de uma figura, assim, marcante. Teresa de Benguela e o Quilombo do Quariteri. Uma história poderosa. Temos os materiais ótimos aqui que detalham a vida dela, a organização incrível do Quilombo, lá no século XVIII, no Mato Grosso, e o impacto, né, que dura até hoje. Sim, um impacto enorme. Então, o nosso objetivo aqui é explorar mesmo a trajetória dessa líder, que muitas vezes, né, a história oficial meio que esquece. Entender a força da resistência dela. Bora olhar isso mais de perto? Bora. Um conto que já me chamou a atenção logo de cara. A Teresa assume o comando do Quilombo do Quariteri, que também chamavam de Quilombo do Piolho, né? Depois que o companheiro dela, o José Piolho, morreu. Isso. E ela não só manteve o lugar, parece que ela deu uma estruturada ainda maior, né? Exatamente. E é fundamental a gente situar isso, né? Estamos falando do século XVIII, Mato Grosso, bem no meio do período colonial. Muita exploração, né? Escravidão. Brutal. Uma exploração brutal da mão de obra escravizada, mas também muita resistência. E o Quariteri era justamente isso, um polo de resistência. O O refúgio. refúgio vital. E não só para africanos e afro-brasileiros que fugiam, né, mas também para indígenas da região. Era uma comunidade bem diversa, multiétnica. Olha que interessante isso, essa mistura. E sobre o nome dela, Benguela, pode ter a ver com Angola, né? Com o reino de Benguela. Muitos vieram de lá para cá à força. E a liderança dela foi tão forte que ela ficou conhecida como Rainha Teresa. Rainha Teresa, isso diz muito, né? O respeito que ela impunha. Sem dúvida, uma autoridade reconhecida pela comunidade. E essa autoridade, pelo que a gente lê aqui nas fontes, se refletia numa organização interna, assim, nossa, muito sofisticada para a época. Falta até palavra. É impressionante. Falam de um sistema de governo próprio, tipo um parlamento interno. As decisões importantes eram tomadas em conjunto pelo pessoal do Quilombo. E o fascinante aí, né? Não é só ter um conselho, é o que isso representa. Um modelo de governança mais horizontal, sabe? Baseado na discussão da comunidade. Bem diferente da colônia portuguesa. Completamente diferente. A colônia era toda hierárquica, autoritária. Ali no Quariteri era outra forma de pensar a política, a vida em comum. Isso ia para a economia também. As fontes descrevem produção agrícola variada. Milho, feijão, mandioca, algodão. Isso. E criavam animais também. Mas essa parte do algodão, eles plantavam, fiavam e faziam o próprio tecido. Isso me pareceu muito, muito notável. E era. Essa autossuficiência no tecido era, assim, estratégica. Além de vestir o pessoal da comunidade, eles podiam até vender ou trocar com vilas vizinhas. Mesmo sendo arriscado, imagino. Muito arriscado. Mas fortalecia a autonomia econômica deles, criava umas redes ali por fora. Era uma economia pensada, planejada mesmo. E para manter tudo isso, claro, defesa. Tinha que ter defesa. Fundamental. O sistema de defesa era bem estruturado, pelo que consta. Usavam armas que conseguiam dos colonizadores, Tomadas deles. provavelmente. E tinham as próprias táticas militares para proteger o território. Chegou a ter mais de 100 pessoas vivendo lá, né? Por quase 20 anos. 20 anos. É muito tempo resistindo. É muito tempo. E isso mostra, assim, uma capacidade de organização, uma resiliência admiráveis. O Quariteri não era só um lugar para se esconder. Era um projeto de sociedade livre. De verdade. Mas, infelizmente, né, a história teve um fim trágico. Em 1770, veio uma expedição militar grande. Sim, as forças coloniais atacaram com força. Destruíram o Quariteri. Muita gente morreu, outros foram recapturados, voltaram a ser escravizados.
E o destino da Teresa mesmo, depois que foi capturada, é meio incerto, né? É incerto. Algumas fontes falam que foi executada, outras que ela teria cometido suicídio para não voltar para a escravidão. Difícil saber ao certo. E depois disso, silêncio. Tentaram apagar essa história, né? Como fizeram com tantas outras resistências. Exato, um processo de apagamento histórico mesmo. Mas, felizmente, de umas décadas para cá, tem um movimento forte para resgatar essa memória. A memória de Teresa, do Quariterê. E teve a lei, né? Em 2014. Isso é um marco importantíssimo. A lei que instituiu o 25 de julho como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Um reconhecimento fundamental. Essencial. Então, resumindo um pouco o que a gente viu, Teresa não era só uma rainha simbólica. Era uma líder política, uma estrategista de verdade. Com certeza. E o Quariterê não era só um refúgio. Era um exemplo complexo de organização social, econômica, política, tudo autônomo, desafiando o sistema colonial na cara dura. Perfeito. A importância dela e do quilombo vai além da luta contra a escravidão, sabe? É uma demonstração do poder de liderança de uma mulher negra, da possibilidade de criar outros modelos de sociedade. Mesmo naquelas condições horríveis de opressão. Exatamente. Modelos baseados na coletividade, na autonomia. O legado dela inspira muitos movimentos sociais de hoje. A luta por reconhecimento, por direitos. É muito forte. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Olhando para essa organização toda sofisticada do Carité, social, política, econômica, como que analisar esses modelos históricos de autonomia que a gente viu aqui nas fontes pode, sei lá, enriquecer os debates de hoje? Boa pergunta. Sobre construir comunidades, sobre autogestão, sobre novas formas de resistir e transformar a sociedade. Fica aí a reflexão. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação.